de classe com Maíra Cangelino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. Hoje, nós vamos falar de um tema que, além de ser muito atual, eu tenho certeza que impacta a vida de muita gente, que é o imediatismo, mas principalmente o imediatismo aí na vida das crianças. A gente está vivendo num mundo, né, onde a resposta é rápida, a gratificação é instantânea, né? A gente escreveu lá uma coisinha na IA, a IA já responde ali para a gente, né? Mas como que isso afeta o desenvolvimento das crianças? O que acontece quando o tempo para experimentar, o tempo para errar, ele se torna cada vez mais curto, tá? E vou falar uma novidade aqui para vocês dessa conversa. Não é uma conversa única, gente, é uma conversa dupla. Eu tenho a honra de receber aqui duas pessoas incríveis. Elas são psicólogas, elas têm uma experiência vasta na clínica infantil, que é a Maria Alice Facchini e a Carolina Facchini, né? Quero já dizer que elas são muito bem-vindas, vai ser uma conversa muito incrível, e eu já combinei aqui nos bastidores que eu vou começar mandando a primeira pergunta, né? Maria Alice e Carol, nós sabemos que a paciência não é uma coisa inata, né? Mas é uma habilidade que a gente vai construindo aí ao longo do tempo. Eu gostaria de saber como que o ambiente e as interações das crianças influenciam nesse aprendizado. Maria Alice e Carol, com muita honra, com muita alegria, sejam bem-vindas ao Conversa de Classe. Em primeiro lugar, boa noite e muito feliz em estar com você. É uma honra muito grande estar no seu canal. Sim, a honra é nossa, a gente agradece o convite. Isso. Esse imediatismo, ele realmente é muito, vamos dizer, hoje em dia é muito comum. As crianças vêm no consultório e nós sentimos tudo isso no contato com elas. Elas já vão chegando, já vão entrando, já vão abrindo as portas e acham que está tudo certo, né? Então, é muito complicado. Penduram na água, deixam escorrer para o chão e a mãe não fala nada, né? E tem a questão da paciência, a construção da paciência que a gente vê muito hoje, é uma questão que advém muito desses tempos modernos da relação com as tecnologias também, né? Que essas crianças estão sem paciência para construir brincadeiras, tudo já vem pronto, as informações, como você mencionou, a IA responde prontamente, né? E essa falta dessa criatividade estimulada também gera uma outra questão para a gente, que é a falta da paciência de tolerar as frustrações, né, Maria? Isso mesmo. Então, a gente percebe que essa interação também vem do adulto. O adulto precisa ter uma paciência já estabelecida, entendeu? Dentro dele, para ele poder transmitir isso para a criança. Então, o quebra-cabeça, essas atividades mais... menos imediatistas, né? Dá menos reforços, assim, ganhou, porque assim ele também vai aguentar a birra da criança, porque o adulto parece que quer se livrar logo daquilo também, né? Então a gente vê que a impaciência não é só da criança, já vem do adulto. E estava pensando, né, enquanto vocês falavam, que resposta rica, né, que vocês estão dando para o pessoal que acompanha a gente. Eu sempre conto, né, para quem vem ao programa, que o nosso público é de docentes, mas também tem muita gente que é graduando ainda, que ainda vai ocupar esses lugares no mercado de trabalho. E a gente poder identificar, né, como que a gente lida com a nossa própria paciência é um recurso importante, porque não é assim, eu nasci paciente, nasci para ser professor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Elas têm uma relação. E eu achei interessante também, né, vocês relataram um pouquinho dessa coisa do imediatismo. Eu queria saber como que o imediatismo ele pode impactar o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças, e como que a gente identifica quando essa rapidez ela está excessiva e quando ela de fato se torna aí um desafio. A gente acaba, vamos dizer, os primeiros sinais, já que a gente está falando das crianças, né?
vem muito da questão escolar, né? A primeiro sintoma, digamos por assim dizer, que a gente observa que os pais chegam com queixas, principalmente escolares. Então, se manifesta na questão da aprendizagem da paciência, do aprender, na questão que você falou também do errar, do saber que o tempo de errar está cada vez menor, né? Não se permite errar e não se permite esperar sentar numa sala de aula, ter, vamos dizer, a paciência para se ter uma gratificação. Então, a gente vai percebendo nesse sentido e vai gerando também em algumas crianças, de uma forma mais patológica, sintomas ansiosos também. Outro dia eu vi no Instagram um videozinho bem pequenininho de uma menininha, acho que tinha um aninho ou um aninho e meio, tentando pôr a meia. Aí ela faz toda, viralizou, acho que muita gente já viu. Ela vai tentar pôr a meia, não consegue, ela tenta no outro pé, não consegue, aí ela pega e atira tudo rápido fora, né? Então, você vê que começa, às vezes, no berço também, porque aí é o caso do adulto interferir, ir lá, falar, olha, vamos tentar de novo, ter paciência de fazer com que a criança preste atenção no que está fazendo e faça com carinho com ele, e não exija que ela acerte todas as vezes, né? Então, estava escrito até assim, eu com a minha paciência, né? Já era um meme da história, né? E vem da questão... E a paciência, vamos dizer assim, ela é construída pelo ambiente, né? E também, vamos dizer, essas personalidades que são inatas, às vezes algumas com mais paciência, outras com menos, podem ser tanto pioradas ou, vamos dizer, melhoradas, amenizadas, né? Pelos adultos, como a Maria Alice disse, tendo a capacidade de ter a paciência de enfrentar as birras. Vida é persistência, né, Carol? Assim, claro que vida é muitas coisas, mas acho que persistência, né, Maria Alice, Carol, é um fator fundamental, né, para a vida. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando o seguinte, né, a gente está comentando do mundo que está acelerado, e a gente vê muitos adultos que também têm dificuldade, né, para lidar com a espera. Em diversos contextos, né? Eu queria saber como que a gente pode trabalhar melhor essa relação com o tempo, até considerando que a gente está transmitindo isso para as crianças também, né? Então, a gente tem a péssimo hábito hoje, porque fomos uma geração muito sacrificada no passado, de dar tudo imediatamente que a criança pede. Pediu, top, né? Então, a gente precisa voltar para trás e falar, olha, no próximo pagamento, ou quando a mamãe for na cidade, ou coisas do gênero que nossas mães usavam, que ajuda muito. Você compra um livrinho de história e lê um capítulo por vez. A gente já lê tudo, depois já sai, já compra outro e assim vai, né? E dá menos tela, porque a criança recebe um grande efeito de dopamina com a tela, que é uma gratificação imediata. Então, ela aprender a não ter a gratificação, vamos dizer, imediata e esperar por ela, é muito importante. E pensando nesse lado de uma outra visão, como esperar, como aprender a esperar, né? A criança geralmente aprende também muito por imitação. E hoje em dia nós temos uma sociedade toda, desde a criança ao adulto, como a gente está falando, com uma dificuldade de estar em ócio, com uma dificuldade de ter um tempo ocioso. Eu não tenho nada para fazer, ou eu estou de ter, e as crianças veem isso, os pais sempre ligados no 220, trabalhando, trabalho, escola, casa, não tem tempo para nada. Então, a criança vai entrando nessa dinâmica familiar, é a família toda, como a Maria Alice disse, voltar às suas raízes, às suas frustrações de criança, vamos dizer, não elaboradas, para conseguir transmitir essa espera, né? Eu tenho uma paciente, só para exemplificar, que um dia ela se deu conta do porquê que a filha era tão acelerada. Porque ela falava, vamos logo, vamos logo, vamos logo, tem que voltar para o trabalho, vamos logo, vamos logo. Então, um dia ela parou e falou, ela é acelerada porque eu fico falando isso. Não tem, eu vivo acelerada, né? E é a realidade também das nossas vidas, infelizmente.
E às vezes, né, como é difícil ter essa consciência, né, Maria Alice? Que lindo você trazer esse exemplo. E Carol, legal você também estar trazendo essas descrições mesmo, né, de ações que a gente pode fazer no dia a dia, porque a gente vê que é um exercício de autoconsciência mesmo, né? E talvez um exercício difícil aí de fazer, né? Vocês já deram algumas dicas, mas assim, eu queria até reforçar e perguntar, né? Como que na escola a gente pode criar oportunidade para as crianças também desenvolverem uma relação mais saudável com o tempo e com o aprendizado? Olha, hoje em dia também se fala muito no exercício físico como solução para substituição, inclusive, da medicação, né? As crianças brincam um pouco, elas precisam brincar mais e ter mais tempo para exercícios físicos. E fazer aquela velha coisa que fazia na minha época, a hora que a gente chegava do recreio com aquela agitação toda, né? A professora falava agora, bem levinha, né? Vamos abaixar um pouquinho, meditar um pouquinho por uma musiquinha suave, até todo mundo se acalmar, né? Porque não dá para emendar uma coisa na outra, está faltando muitos momentos de introspecção também para as pessoas, né? As crianças também, nesse brincar que a Maria Alice falou, um brincar criativo, não um brincar pronto, né? Não só jogos de computadores, não só telas, é o brincar de criar, porque a gente, quando ia brincar de alguma coisa, tinha que montar a história. Hoje a história já vem pronta, a bonequinha já vem montada no computador, é só brincar, não se exercita mais a criatividade mental, os professores trabalharem com as crianças, espera para gratificações, como a Maria Alice disse, não ser tudo do imediato, emendando atividades na outra. A gente, hoje em dia, tem a noção de que esperar é perder tempo, né? Acho que no nosso imediatismo todo. E, às vezes, esperar é ganhar tempo para poder a mente elaborar aquilo que ela está vivenciando. E também estimular a criatividade, mais uma vez, de atividades manuais, muitas vezes, né? Que se perdeu essa questão também. Atividades artísticas, manuais, estimule a criatividade das crianças, músicas, brincadeiras, artesanatos. Isso. E eu me fez lembrar agora uma criança, uma outra paciente minha que teve um filho e estava amamentando no peito, aí passou para mamadeira. Então, ela punha a mamadeira para aquecer à noite no micro-ondas, né? E a criança berrando, berrando, tentando arrancar a roupa dela, ela falava, calma, calma, olha, escuta, pi, pi, fazia o micro-ondas 30 segundos esquentando, 10 segundos, sei lá, esquentando a mamadeira dela. Então, ela dava essa noção, vai ter o bibi e já está chegando, né? Então, é mais ou menos isso que nós podemos tentar intervir. Nomear, né? Nomear para as crianças que vai vir, mas não é uma dopamina barata que vem a qualquer hora pelo celular. Vai demorar um pouquinho, mas vai vir. E não, como fala assim, nem ficar muito rígido e nem furar a palavra. Se você disse que vai vir, tem que vir. No tempo que você estipulou. Então, são os combinados que a gente perdeu de fazer com as crianças também. Perfeito, que dicas preciosas, né? Carol, Maria Alice, eu queria muito agradecer a generosidade de vocês, a disponibilidade, o tempo, né, que vocês também deram para a gente, porque acho essencial a gente agradecer o tempo das pessoas, porque ele é bastante precioso, né? E quero saber se vocês têm uma mensagem de finalização para deixar para o pessoal. Olha, não desistam. Essa geração está difícil, mas também é culpa nossa. Nós vamos ter que consertar, colocando e aguentando as birras e não perdendo, não entrando em ansiedade junto com a criança, né? Então, vamos manter a calma, que tudo isso passa. E não esquecer nunca que o trabalho com as crianças depende também muito de se trabalhar com o que nós estamos fazendo aqui, com os educadores, com os pais, com aqueles que estão em contato com a criança também, porque não é só a criança o problema, a criança geralmente é um reflexo dos nossos problemas, né? E eu queria agradecer muito aos professores, porque eu acho que eles são de um brilhantismo e de uma paciência no mundo atual que não dá nem para mensurar, né? Então é isso, eu gostaria de fazer um elogio a todos eles. E agradecer também você, a nossa conversa, que assim, é essencial para a construção de uma sociedade melhor também, nesse debate, muito rico mesmo.
Agradecemos obrigada. muito a oportunidade. Eu que agradeço, assim, estou muito honrada, porque ter duas pessoas tão especialistas para poder falar é uma honra muito grande, tá? E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Tchau, tchau.